Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Ezequiel, capítulos 10 a 12. O capítulo 10 continua a visão anterior de Ezequiel. Ele havia visto um homem de linho que saiu por Jerusalém marcando aqueles que mostravam arrependimento diante do Senhor. E agora, a esse homem vestido de linho, o Senhor dá ordem de que ele vá por entre as rodas debaixo dos querubins e enche as suas mãos com brasas acesas. Em seguida, ele deveria espalhar as brasas sobre a cidade de Jerusalém. E isso simbolizava o incêndio de Jerusalém. A cidade seria queimada pelo juízo do Senhor. Em seguida, Ezequiel teve a visão das rodas, uma visão semelhante àquela que ele teve no início, descrevendo as rodas que ficavam entre os querubins, entre os seres viventes que ele viu anteriormente. É neste momento que a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. E ali começa a movimentação para que a glória do Senhor se retire do templo. Pouco a pouco, a glória do Senhor começa a se retirar do templo. A visão prossegue quando Ezequiel é levado em espírito à entrada leste do templo, onde vê 25 homens que eram líderes do povo, incluíam Pelatias e Jazanias. Estes homens são descritos como aqueles que planejam mal e dão conselhos perversos na cidade. Por isso o Senhor os denuncia, por conta do seu pecado, das falsas garantias que davam ao povo. E enquanto Ezequiel profetizava, Pelatias morre, e Ezequiel então clama pela misericórdia do Senhor, temendo que todo o remanescente seja destruído. O Senhor responde a esse clamor do profeta, dizendo que ele ajuntará do meio dos povos o seu povo, ele os recolherá e estabelecerá novamente na terra de Israel. Eles voltarão e ali terão então uma nova vida, serão purificados por meio do exílio e restaurados, com um novo coração e com o Espírito do Senhor dentro deles. O Senhor tirará o coração de pedra e lhes dará um coração de carne, para que andem nos seus estatutos e guardem seus juízos, e assim os executem. Eles serão o povo de Deus, e o Senhor será o Deus deles. E o capítulo 11 se encerra com a glória do Senhor indo para um monte que estava a leste da cidade. A glória do Senhor se afasta ainda mais do seu santo templo. Então Ezequiel vai e conta aos exilados, aqueles que viviam na Babilônia, sobre essas visões que ele teve. Essa informação final nos relembra que tudo que temos lido foi dado a Ezequiel enquanto ele estava entre os caldeus na Babilônia. As visões que se passam em Jerusalém são apenas visões. Ezequiel estava em Jerusalém nas visões apenas em espírito e não fisicamente. Ele continuava na Babilônia. E isso pode parecer estranho, à luz do capítulo 12, em que o Senhor ordena que Ezequiel se prepare com a bagagem e vá para o exílio durante o dia, à vista de todo o povo. Neste ato, o Senhor pretendia que Ezequiel ilustrasse o cativeiro de todos aqueles. Alguns judeus já estavam no exílio juntamente com Ezequiel, mas o juízo do Senhor viria sobre toda a terra, e todo o povo seria levado ao exílio. O sinal dado pelo Senhor de arrumar a bagagem, de abrir um buraco na parede e sair por ele, era justamente uma ilustração do que aconteceria com o príncipe de Judá, com os Edequias que reinava naquele período. Assim como Ezequiel teve que sair à luz do dia para o exílio, assim aconteceria também com os Edequias, que também iria para o exílio. E o capítulo 12 se encerra com o Senhor confrontando a falta de atenção do povo à sua profecia. O povo pensava que as profecias do Senhor eram lentas, não se cumpririam no seu período, negligenciavam as profecias justamente por não darem valor a elas. Mas o Senhor agora anuncia por meio de Ezequiel que ele cumprirá a sua palavra. Esses capítulos, assim como os anteriores, reúnem visões e também ilustrações, símbolos, que o profeta Ezequiel deu ao povo. Conforme a ordem do Senhor, Ezequiel transmitiu essas palavras aos exilados para que soubessem tudo o que aconteceria com aqueles que ainda estavam em Jerusalém, aqueles que ainda não estavam no exílio. Com isso, o Senhor estava chamando a esses exilados ao arrependimento. Ainda havia espaço para que se voltassem a Deus, reconhecessem o seu pecado, reconhecessem o pecado de Judá e assim se arrependessem.
procurassem andar em justiça, buscassem do Senhor o novo coração e o novo espírito que ele prometeu dar aos remanescentes. A retirada da glória do templo ilustra justamente a consequência do pecado. O pecado traz separação de Deus. Ele causa um afastamento da presença gloriosa de Deus. E novamente somos lembrados que é em Cristo que vemos a glória de Deus. A glória de Deus brilhou para nós na pessoa de Cristo. Ele é quem resplandeceu a glória do Pai e fez com que nosso coração fosse atraído a Ele. Até mesmo na maldita cruz, nós podemos agora ver a glória de Deus. Apesar da maldição, do afastamento de Deus, nós podemos olhar para a cruz como um sinal da glória de Deus para nós hoje, pois é através dela que nós somos lembrados que já não há mais separação entre nós e Deus, pois Cristo foi amaldiçoado no madeiro para que nós fôssemos reconciliados. Por meio de sua ressurreição igualmente gloriosa, nós agora temos paz com Deus e um novo coração, uma novidade de vida. Portanto, vivamos em novidade de vida. Valorizemos a obra de Cristo e vivamos em obediência a Ele, em fé. Os versos finais de Ezequiel, que lemos aqui no capítulo 12, mostram justamente a paciência de Deus. Deus é paciente, mas Ele não adia indefinidamente o cumprimento da sua palavra. Por isso, nós precisamos buscar ao Senhor hoje, agora. Há muitas pessoas que podem viver achando que a promessa de Deus, da vinda de Cristo, tardará a se cumprir. Mas Cristo breve virá e precisamos estar prontos para subirmos com Ele, para nos encontrarmos com Ele em glória. Hoje ainda há espaço para arrependimento, para depositarmos a nossa fé e confiança em Cristo. Não devemos negligenciar a palavra do Senhor. Cristo voltará. A palavra do Senhor se cumprirá. Que sejamos encontrados unidos a Cristo, com toda a nossa confiança e esperança depositada nele. E que enquanto aguardamos a sua bendita vinda, vivamos em obediência para a honra do nosso grande Rei, vivendo para a sua glória.